Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e hoje ele está preso. Estou usando uma camiseta branca e sobre ela uma blusa que tem o tom caramelo e algumas flores na estampa. O título da nossa aula de hoje é Organizando Registros e Notas. Você conhece o MUCAB? O Museu da História e Cultura Afro-Brasileira? Na aula de hoje, teremos acesso a material audiovisual sobre esse museu. Conheceremos um pouco de sua história. Preste bastante atenção às informações desse vídeo. Nós produziremos registros e notas sobre ele. Vamos lá? Por que organizar e produzir registros e notas? Escrever um texto em poucas linhas ajuda a desenvolver a capacidade de síntese, a objetividade, a clareza e a organização lógica do pensamento. Agora você sabe porque nós, professores, somos tão insistentes nesse assunto. Vamos continuar? Primeira etapa: observar e analisar com atenção. MUCAB, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Esse museu, o Museu da História e da Cultura Brasileira, ele é caracterizado como um museu de território. E como um museu de território, ele não é tradicionalmente com coleções dentro dele, né? Os lugares de memória desse território do museu é que contam essa história em cada um desses espaços. Então, aqui, por exemplo, a Escola José Bonifácio tem uma história importantíssima, né? Essa escola foi criada pelo imperador. Isso era uma freguesia eminentemente negra. Nós estamos do lado do cemitério dos Pretos Novos, né? Então são espaços que contam a história da cultura afro-brasileira. Do mundo teve tantos africanos desembarcados como cativos como o Rio de Janeiro. Essa era a maior cidade afroatlântica no início do século XIX, quando aqui funcionava o Cais do Valongo. As nossas heranças africanas, que pertencem a todos os brasileiros e que estão ligadas numa conexão mundial ao continente africano, à Europa e ao restante das Américas Negras, elas demonstram o quão é importante que um monumento como esse seja reconhecido mundialmente como patrimônio que diz respeito à história da humanidade, e é uma história de sofrimento, uma história de dor, mas também é uma história de superação, de criação, de invenção e de inventividade. Segunda etapa: destacando palavras-chave e informações relevantes. Museu de Território. Resgate, preservação e revitalização da memória afro-brasileira. Cais do Valongo. Cidade Afro-Atlântica. História de superação, de criação, de invenção e inventividade. Todas as informações foram extraídas do vídeo assistido, que é de outubro de 2019. Estudante, você pode e deve rever quantas vezes julgar necessário. Acrescente mais informações e palavras-chave. Nem sempre nós conseguimos captar tudo de primeira. Vamos continuar. Terceira etapa: elaborando frases a partir das palavras-chave e informações relevantes. O Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, MUCAB, é um museu de território e contempla lugares como a antiga Escola José Bonifácio, a Pedra do Sal, o Largo São Francisco da Prainha e o Cais do Valongo.
Esses espaços têm papel fundamental no resgate, preservação e revitalização da memória afro-brasileira. O Cais do Valongo foi escolhido em 2017 como Patrimônio Mundial da Unesco por ser o único vestígio material do desembarque de africanos escravizados no Brasil. A professora Mônica Lima, professora do Instituto de História da África e dos Africanos no Brasil, o FRJ, afirma que o Rio de Janeiro era a maior cidade afro-atlântica no início do século XIX. É importante que o Cais do Valongo seja reconhecido mundialmente como patrimônio que diz respeito à história da humanidade. Essa é uma história de sofrimento e dor, mas também é uma história de superação, de criação, de invenção e inventividade. Você prestou atenção? É muito importante revisar o texto e elaborar um material final levando em consideração todos os ajustes. Vamos continuar? Vamos organizar as etapas. Primeira, observar e analisar com atenção. Segunda, destacar palavras-chave e informações relevantes. Terceira, elaborar frases utilizando palavras-chave e informações. Quarta, revisar o conteúdo destacado, dando coesão e coerência ao texto. Quinta, elabore um texto final. Agora, vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre o Mucabe. A abordagem histórica do Mucabe é sustentada por personagens históricos e contemporâneos. Por exemplo, na exposição Essa Minha Letra, artistas plásticos da atualidade criaram obras inspiradas nos textos de Lima Barreto. Patrimônio, lugares de memória e objetos. O acervo do Mucabe, com fotografias, textos e esculturas, são alguns dos exemplos. Eventos históricos, complementados por conceitos de patrimônio e espiritualidade. O Mucabe é um museu de tipologia híbrida. Isso significa dizer que ele tem diferentes abordagens. Vamos dar uma olhada nas definições. Museu de território é aquele cujas coleções são representativas de um território específico. No caso do Mucabe, a evolução urbana da região portuária do Rio de Janeiro. Museu a céu aberto é aquele cujo território e lugares de memória são tratados em si como um museu vivo. No caso do Mucabe, são as rotas de visitação e as intervenções interpretativas do espaço urbano. Isso significa conectar lugares de memória, personagens, eventos históricos e significados da pequena África. Museu histórico é aquele que respeita a centralidade da história para o entendimento de fatores socioculturais. O Mucabe apresenta versões alternativas à escrita predominante da história do Brasil, evidenciando narrativas afrocentradas. Museu socialmente responsável é aquele cujo propósito primordial é oferecer serviços museais voltados para o impacto socioeconômico, desde seus programas educacionais, de capacitação, artísticos e de pesquisa. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, organizamos registros e notas sobre o Mucabe, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Aprendemos que escrever um texto em poucas linhas ajuda a desenvolver a capacidade de síntese, a objetividade, a clareza e a organização lógica do pensamento. Seguimos algumas etapas de elaboração. Primeira, observar e analisar com atenção. Segunda,
destacar palavras-chave e informações relevantes. Terceira, elaborar frases utilizando palavras-chave e informações. Quarto, revisar o conteúdo destacado, dando coesão e coerência ao texto. Quinta, elaborar um texto final. No início da aula de hoje, tivemos acesso ao material audiovisual sobre o Mucabe. Agora, a proposta é que você, estudante, continue essa tarefa. O Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, ele responde a uma reivindicação muito antiga da sociedade, especialmente da população negra, e diz respeito a todo o país. Ele é um museu da cidade do Rio de Janeiro, mas ele diz respeito a todo o país, ele diz respeito, na verdade, à diáspora africana nas Américas, e ele diz respeito às nossas relações com o continente africano. Porque essa é a cidade que, por mais tempo e maior quantidade, recebeu africanos escravizados da história da humanidade, né? Esse é o lugar onde africanos de diferentes origens se encontraram e construíram a sua cultura, as suas histórias e a sua descendência, né? Esse lugar de encontro por um caminho que é um caminho marcado pelo sofrimento, pela violência, mas também pela afirmação. Sejam bem-vindos ao Mucabe. Esperamos que todos vocês venham pessoalmente conhecer cada cantinho do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Enquanto isso não acontece, convidamos vocês para essa visita virtual para que conheçam um pouco mais sobre esse prédio que já foi escola, centro cultural, já foi gerido por vários produtores culturais, diretores, artistas. Vem com a gente! A criação do Mucabe veio num momento muito importante, porque o Rio de Janeiro ele tinha uma lacuna vergonhosa na área de patrimônio e museus, justamente por não ter um museu dedicado à temática afro-brasileira. A criação do Mucabe vem justamente instigar as outras instituições a realizarem pesquisas em seus acervos e se aproximarem desse museu incrível e importante que foi criado na cidade do Rio de Janeiro. Sala Aguinaldo Camargo. Nessa sala a gente fala sobre os novos começos, como os homens e as mulheres negras que vieram da África recomeçaram suas vidas no Brasil. Na exposição Protagonismos, vocês vão poder conhecer o acervo do antigo Centro Cultural José Bonifácio, que agora se chama Mucabe. A gente acredita que esse espaço onde a gente está tem várias camadas de história. E a gente pode conhecer isso na exposição Protagonismos. Aqui vocês vão ver obras de arte de artistas contemporâneos da década de 80, 90 e também artistas mais recentes. Do ano passado, por exemplo, obras muito recentes. São obras que abordam a nossa afro-brasilidade, toda a garra e resistência da população negra nesse lugar, Brasil, nesse lugar, pequena África, Rio de Janeiro. Uma das propostas principais dessa exposição que reabriu a casa em novembro de 2021 foi integrar o nosso acervo com obras inéditas criadas por artistas visuais contemporâneos, fazendo um reflexo do nosso acervo com obras novas, inéditas. Aqui a gente tem várias imagens do Teatro Experimental do Negro como uma das várias formas de resistência
do povo negro e da luta por direitos. Falar do Mukabe é de grande importância para mim, enquanto mulher negra, enquanto atriz, enquanto alguém que lidou a vida inteira, teve uma trajetória artística e cultural dentro desse país, como também para todo o povo negro, em toda a sua representatividade cultural, trabalhadora dentro desse país. E temos obras que foram criadas para a nossa exposição. Nesse vídeo, você observou caminho percorrido a partir da estação do VLT até o Mukabe. Informações iniciais sobre a proposta do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Apresentação da visita virtual nas salas da exposição Protagonismos, Memória, Orgulho e Identidade e a obra de artistas contemporâneos. Mukabe, aberto, quinta, sexta e sábado. Visitação das 10 às 17 horas. Agora, vamos ao nosso desafio de hoje. Se liga no desafio. A partir dos conhecimentos adquiridos na aula de hoje, organize e elabore um registro sobre o vídeo Vem pro Mukabe, disponível no YouTube do Mukabe. Siga as etapas de elaboração. Mãos à obra. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, organizando registros e notas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!